Após breve intervalo, estamos retomando a nossa 33ª sessão ordinária virtual de 10 de junho de 2021. Dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 15893-2018, aí 2018-13-373. E também o processo de recurso 15896-2018, aí 2018-13-369, e o processo de recurso 15897-2018, aí 2018-13-368. Todos os três processos têm como recorrente Petrobras Distribuidora S.A. e recorrido Seju. E todos versam a mesma matéria, que é falta de recolhimento de ICMS-ST. Só que o processo de relatório do Dr. Henrique é de óleo diesel, 2014. O processo de relatoria do Dr. Alexandre Goiano é de gasolina, 2014. E o processo de relatoria do Dr. Vandel Shoa é de álcool hidratado, 2014. Vamos ver só a ordem aqui. O processo a ser relatado vai ser o primeiro processo do doutor Henrique. Os demais conselheiros, eu sugiro que acompanhem e, havendo alguma observação, que o faça após o relato. Tudo bem? Com a palavra, o doutor Henrique Leal José Gereissati. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, Silvano. Bom dia aos conselheiros aqui presentes. Doutor Wanda, é uma satisfação tê-lo de volta aqui conosco, né? Deixar registrado aqui. Todos ficamos felizes aí com a sua pronta recuperação. E daqui para frente só melhoras, né? Graças a Deus. Como o presidente bem falou, senhores, esse processo, assim, o relato que eu vou fazer aqui serve para todos os processos, né? Parece que toda a parte formal da defesa, né, a tese em si é a mesma, né? Talvez tenha algumas modificações pontuais com relação ao levantamento em si, né? Algumas particularidades, né, em função de cada produto, em relação às notas fiscais. Mas, pelo que eu ando falando, eu todos os processos, e aí eu peço, inclusive, que os colegas relatores, ao final, possam contribuir aí, falar da diferença, se por acaso houver, né? Então, dando início aqui ao relato, o presente processo trata da falta de recolhimento de ICMS no todo ou em parte. Acho que tem alguém com o microfone ligado, não? Tá ok? Vamos lá. O presente processo trata da falta de recolhimento de ICMS no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e prazos regulamentares. Segundo o relato do auto de infração, o contribuinte deixou de recolher o ICMS-ST do produto óleo diesel no valor de R$ 1.504.538,24, relativa à diferença de 3.703.023 litros, apurado mediante confronto das entradas e saídas no exercício de 2014, tendo infringido os artigos 73 e 74 do Decreto 24569, com penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670, alterada pela Lei 13.418 de 2003, resultando na cobrança de multa de igual valor. Segundo as informações complementares, a falta de recolhimento justifica-se porque a quantidade negociada na saída de combustível, né, na venda de combustível pela distribuidora, se deu em volume maior que a real quantidade de entrada pelas compras, que seriam as entradas, né, e essas entradas são sujeitas ao ICMS-ST, né, que é recolhido quando de sua aquisição pelo fornecedor, no caso aqui a refinaria. Então, só para a gente tentar desenhar aqui o processo, o distribuidor já compra todo esse combustível com o imposto retido e pago pela própria refinaria. E o que os auditores apontaram aqui de concreto é que o volume de combustível que foi adquirido foi inferior ao volume das vendas de combustível, né? Então, por conta disso, o valor que foi pago na entrada é inferior ao valor efetivamente que corresponde efetivamente às operações de saída em termos de litros, né?
Então, o presente lançamento não decorreu por força de reajuste de preço ou diferença de base de cálculo, mas sim em função da diferença de quantidade a maior constatada na operação subsequente de comercialização que foi efetuada pelo contribuinte autuado e que não pôde ser antevista ou presumida pela refinaria, que seria o responsável originário pelo recolhimento desse imposto. Cabendo ao contribuinte substituído a responsabilidade pelo pagamento do ICMS quando este não houver sido retido, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 431 do Decreto 24569 de 97. Então, aqui essa disposição legal, tanto está no decreto como está na nossa lei. E ela atribui ao contribuinte substituído a responsabilidade por comercialização pelo ICMS do produto que ele comercializa, quando este não tiver sido recolhido pelo responsável originário, né? Então, a pessoa que participa da etapa subsequente, que é o contribuinte substituído, também é responsável por isso. O contribuinte foi intimado, no decorrer da ação fiscal, para se manifestar sobre a diferença encontrada, tendo permanecido silente, mesmo após ter sido alertado em 2 ocasiões através de e-mail, após decorrido o prazo da intimação. Anexo o quadro totalizador anual de estoque de combustível por produto, com discriminação da metodologia de cálculo aplicada para a cobrança de ICMS. E aqui os fiscais eles fazem uma informação bem detalhada de como foi todo esse processo, né? Eles pegaram todas as aquisições do produto óleo diesel, né? Pediram, inclusive, que a empresa informasse a quantidade de B100 que é adicionado ao produto, né? O B100, na realidade, é aquele óleo ecológico, né? Que vem como é que a gente chama? É o biodiesel, né? Que vem dos grãos, né? Que produz da soja, aqui até mamona antigamente produzia, tem um percentual do diesel que faz parte desse biodiesel, que é uma mistura que é colocado no próprio diesel, né? Então, ela pediu essas informações à empresa, a empresa informou, foi feito todo esse levantamento de estoque, foi dada a oportunidade à empresa se manifestar no decorrer da ação fiscal. E a empresa, decorrido o prazo, a empresa, inclusive, foi alertada por 2 vezes, através de 2 e-mails, que o prazo já tinha passado, se ela não ia se manifestar, se não tinha alguma diferença encontrada, e ela permaneceu silente em relação a isso. A diferença de estoque encontrada, senhores. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a nulidade do lançamento tributário face à incongruência entre a real intenção fazendária e a infração apontada, por entender que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-T sobre os combustíveis caberia à refinaria na qualidade de contribuinte substituto e não à distribuidora, e que todas as suas aquisições ocorreram com o devido recolhimento por parte da refinaria. A diferença de estoque encontrada, segundo a impugnante, deve-se à influência da variação de temperatura exercida sobre o combustível estocado, e que a intenção de tributar a variação volumétrica ocorrida redunda claramente na insegurança quanto à determinação da infração ou, no mínimo, no cesseamento do direito de defesa, nos termos dos artigos 83 e seguintes da Lei 13.457 de 2009. Requer também a nulidade do auto de infração face à inexistência de previsão legal para a cobrança de variação volumétrica do combustível. No mérito, defende que houve erro por parte dos fiscais ao efetuar o levantamento de estoque com volumes que se encontram em temperaturas diferentes, misturando quantidades calculadas à temperatura ambiente com as quantidades calculadas à temperatura de controle, que aí eles colocam aqui L20, né? Eu acho que L20 é a temperatura que é considerada para efeito de saída de venda da própria refinaria, né? Tem uma legislação federal que trata sobre isso, e todo o cálculo que é feito quando a refinaria vende esse combustível é feita uma conversão para essa temperatura e é tributado em cima dessa quantidade. Afirma que há alguns outros equívocos no levantamento, pontuando-os e apresentando nova planilha com a movimentação dos estoques, elaborada com a conversão dos quantitativos à temperatura de controle L20. Aqui ele pontuou algumas notas fiscais, que aí talvez seja onde tem alguma diferença entre o processo do óleo diesel
e o processo e os outros processos, né? Algumas notas que, segundo eles, a auditora teria considerado, né, como uma entrada, mas que essa nota teria sido cancelada no caso específico desse processo. E também fala um erro de estoque que ele tem, que ele está declarando isso em duplicidade, e uma aquisição, uma mistura que não foi computada pelos auditores, né? E aqui já adiantando, todos esses erros apontados pelo impugnante, na realidade, eles aumentariam o valor do lançamento tributário. Então, assim, isso já antecipando um pouco aqui as discussões, né? Então, na realidade, não interferiam, porque, na realidade, como você aumenta essa quantidade, essa diferença tenderia a aumentar e não a diminuir. Então, isso não inviabilizaria esse lançamento. Isso seria um fato até de majorar o que não é possível, no caso, né? No decorrer da defesa, da impugnação, a defesa discorre sobre a evolução da legislação que regulamenta o comércio de combustíveis até a aprovação do ato COTEP número 4, que alterou o convênio de CMS 110 de 2007, instituindo o fator de correção de volume a partir de janeiro de 2016. Acredito que esse problema era um problema que era enfrentado por todos os estados, né? Que realmente as empresas de refinaria vendiam volume e a saída subsequente, o volume sempre havia uma variação de temperatura que gerava uma quantidade maior de saída, de venda. Então, foi feito uma alteração ao ato COTEP 110, que essa diferença já passou a ser cobrada também da refinaria. Então, foi instituído esse fator de correção de volume. Cada estado atribuiu um índice de fator de correção. O estado do Ceará é quase 1%, é 0,99%, se eu não me engano. Então, essa cobrança, a partir de 2016, já passou a ser presumida e recolhida pela própria refinaria, né? Então, ele faz todo esse histórico aí com relação a essas alterações. Questiona também o caráter confiscatório da multa, entendendo que, ao fixar a penalidade em 100% do valor do imposto, o Estado promove o confisco velado do patrimônio do contribuinte, colocando em risco o próprio exercício da atividade empresarial, ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Apresenta questionário a ser respondido pela autoridade julgadora, que, ao seu entender, são fundamentais para o entendimento do caso. E aqui eu vou citar só algumas questões, ele apresenta, eu acho que bem umas 15 questões, mais uma, assim, que ele colocou. Ele quer que o julgador responda por que o estoque não foi feito de forma diária, mensal, semestral ou bianual, onde está previsto isso na legislação. Ele quer também que o julgador diga o que está disposto no item 1 da portaria número 60 do Ministério da Fazenda, que trata sobre a legislação de combustível. Então, são perguntas que entendo eu que não caberia ao julgador responder, mas sim focar na questão do lançamento tributário. Mas, mesmo assim, a julgadora responde de forma resumida, né, o que interessa, na realidade, é o lançamento do crédito tributário. Questiona também se os volumes do combustível líquido se alteram em razão do aumento ou da diminuição da temperatura, né, faz um questionamento físico aqui na história, no final. Por fim, requer a conversão do julgamento em diligência ou perícia fiscal, a fim de comprovar a inexistência do passivo tributário no presente caso. O julgador de primeira instância afasta as preliminares de nulidade, entendendo que a atuação foi efetuada com base nos documentos constantes na escrituração fiscal digital da empresa e que o lançamento está bastante claro e preciso, não deixando margem para questionar o cessamento ao direito de defesa. Afasta o questionamento quanto ao caráter confiscatório da multa e indefere o pedido de conversão do processo em perícia. Entende que não se pode precisar com exatidão se a diferença encontrada entre os quantitativos de entrada e saída decorre tão somente da variação de temperatura, como afirmado pelo impugnante. Todavia, a diferença encontrada deve ser tributada, uma vez que a empresa não pode obter um ganho real sem pagar o ICMS devido. Considerando que as quantidades de saídas do produto foram superiores às quantidades que ingressaram no estabelecimento da autuada, não há que se questionar o levantamento fiscal, e o ICMS substituição deve ser recolhido, cabendo ao contribuinte substituído a responsabilidade pelo recolhimento, conforme o disposto no artigo 18, parágrafo 3º da Lei 12.670/96, julgando procedente o lançamento tributário.
A empresa entra com recurso ordinário, reforçando e ratificando todos os argumentos apresentados em sua impugnação, questionando também que não teria sido analisado ou respondido todas as questões que ele entende que seriam necessárias ao deslinde da questão, né? Esse processo é encaminhado para a assessoria processual tributária, que faz um parecer bastante extenso, né? E aqui, de forma resumida, eu até peço depois a ajuda dos colegas, porque entendo até que seria mais para o doutor Biratã falar sobre isso, mas, na realidade, o que ela coloca é que não teria obrigatoriedade de responder item a item aquelas questões, principalmente porque está tratando de legislação federal e situações que, muitas vezes, até não condizem com a própria autuação. Mas, de fato, o que ela coloca, ao final, é que houve, sim, uma venda superior, em termos de quantidade, né, que o imposto foi pago a menor, né, e entende que ser devido o lançamento do crédito tributário. Senhores, de forma bastante resumida, seria esse o relato, e aí peço aos colegas se puderem contribuir também com alguma coisa, se eu tiver deixado passar algum item importante. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Alexandre, alguma observação com relação ao seu processo? Não, senhor presidente, meu processo é idêntico ao que foi relatado pelo conselheiro Henrique, só mesmo não tem essas observações que ele fez, que são muito pontuais, acerca de quantitativo, de notas canceladas, né? Não tem esse detalhe. E aqui ressaltar também que no meu processo também foi até pontuado, tanto no julgamento como no parecer da consultoria, que os fiscais eles deram 2 oportunidades ao contribuinte para justificar essa situação, né, através de e-mails dos dias 9 e 13 de julho de 2018. Mas, em termos, é o mesmo assunto, a gente está tratando aqui no meu processo do ano de 2014, ICMS ST, que não foi recolhido pelo fato da distribuidora aqui não ter recolhido ICMS sobre a diferença também relacionada a esse aumento do índice volumétrico, não é? Também com essa condição do L20 que eles colocam, que é o cálculo de 20%. E no meu processo especificamente, senhor presidente, só para fazer aqui uma pontuação que eu acho que é merecido se discutir, na sua defesa ainda, o contribuinte ele fez uma reapuração do que foi levantado pelo agente fiscal, até porque, como é combustível, é um produto só e ficou muito fácil fazer esse levantamento. Aonde, em considerando, segundo o cálculo do contribuinte, em considerando a entrada do combustível a L20, né, que eles chamam, ou seja, a 20 graus, e em considerando a saída do contribuinte do combustível a L20, a discrepância seria somente de 0,0058%, não é? Ou seja, um valor bem inferior àquilo que foi levantado pelo fisco. Esse é o detalhe que tem aqui no nosso processo, senhor presidente. Está sem o áudio, senhor presidente. Está sem o áudio, senhor presidente. Presidente, continua sem áudio. Pronto, desculpe, tá? Obrigado, doutor Alexandre. E doutor Wander, observação com relação ao seu processo. Sim, senhor presidente, eu gostaria só de fazer pequenas observações. Realmente o levantamento, a autuação, as defesas, os pareceres são bem semelhantes ao relatado pelo conselheiro Henrique. No nosso processo, a diferença é que o produto é o álcool etílico hidratado combustível, o período do exercício de 2014, a diferença apontada no nosso processo foi de 111 mil litros, 111.386 litros, né? E, diferentemente do processo do conselheiro Henrique,
Aqui há também uma consideração sobre notas fiscais, mas não de cancelamento, e sim, em tese, notas que teriam sido, notas de complemento de preço que teriam sido consideradas e não, e a parte argumenta que não movimentariam estoque. Mas da mesma forma que o conselheiro Henrique já se manifestou, aqui também no nosso processo, em relação a essas notas, realmente, caso tivesse ocorrido o que a parte alega, se nós trouxéssemos isso para uma nova avaliação, realmente iria prejudicar o contribuinte, né? Então, por isso também acato e acompanho as considerações do conselheiro Henrique. No mais, senhor presidente, o processo é todo semelhante. Então, aproveito, sim, o relato. Obrigado, doutor Wander. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Senhor presidente, fazer aqui algumas considerações. Realmente, como a doutora Elineide pontuou, eu verifiquei aqui que o entendimento da Câmara Superior, ele no sentido de acompanhar essas, inclusive por unanimidade, né? Estou aqui, peguei aqui algumas, tinha olhado ontem aqui algumas resoluções, e resoluções até recentes, 2020, 2019, né? No sentido de acompanhar esse tipo de apuração, esse tipo de autuação. Especificamente considerando que, para fins de ICMS, né, para fins de fato gerador do ICMS, a gente tem que analisar efetivamente o que saiu, né, até porque, se a gente não tivesse um critério mais apurado em relação a isso, era praticamente um cheque em branco que estava se dando aí às distribuidoras, né? A partir do momento que, sem comprovação, elas pudessem dizer que tudo que saiu foi relacionado a aumento volumétrico por conta de temperatura e tudo. Eu concordo perfeitamente com o entendimento da Câmara Superior. Eu só queria pontuar, e eu acho que os três casos, eles trazem essa mesma nuance, né? Mais especificamente aqui no meu, eu queria pontuar alguns detalhes que eu não encontrei nessas decisões da Câmara Superior, e até para os colegas que participaram desses julgamentos da Câmara Superior poderem aqui trazer mais aclaramentos. Como foi colocado aqui, no meu processo, nós estamos diante aqui de um período, né, que foi anterior ao período em que efetivamente o cálculo, né, a fórmula para se chegar ao valor do ICMS nessa operação, ela não computava ainda, ela não tinha ainda aquele fator de correção volumétrica que foi trazida, deixa eu pegar aqui, o convênio foi trazido através do convênio... Atocotep 04, eu acho. Como? Atocotep 04, o convênio Pronto, 110, exatamente. Estou no convênio, na realidade, o convênio 110, o Atocotep, ele trouxe os percentuais, né, Henrique? O convênio 110, ele foi alterado, deixa eu só pegar aqui, o convênio 110, ele foi alterado em 2016, eu estou só tentando localizar. Ele foi alterado em 2015, Alexandre, com efeito a partir de 2016. 2016, pronto. 2015. Perfeito. Que foi quando ele trouxe exatamente esse componente desse fator de variação volumétrica. Né? Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Então, efetivamente, em 2014, a gente não tinha ainda esse componente na forma de cálculo, do ICMS nessas operações com combustível, né? No caso específico aqui, me leva a crer, diferentemente do que foi apontado nas decisões, do que foi discutido nas decisões da Câmara Superior, me leva a crer que o racional que deveria ter sido utilizado aqui nesse momento, ele tinha que ser um racional que levasse na mesma condição, na mesma equiparação aquilo que entrou e aquilo que saiu. Ou seja,
utilizando para cálculo a questão do L20, da temperatura a 20 graus, tá? Tanto que o que realmente me fez pensar dessa forma, de forma inicial, obviamente eu estou colocando, é exatamente o novo levantamento que o contribuinte faz, onde apresenta essa pequena inconsistência de 0,0058. Ou seja, diferente de somente se dizer, olha, eu não vou tributar aqui, aliás, eu vou ter que tributar na saída porque teve um aumento volumétrico ou não, mas teve um aumento volumétrico, o contribuinte ele está trazendo aqui um novo racional, ou seja, ele está equiparando, ele está trazendo o mesmo critério para entradas e para saídas, né? É claro que aqui no estado do Ceará a gente tem um problema de temperatura, né, muito grande. Se a gente estivesse trabalhando aqui, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, com São Paulo, né, onde a temperatura na sua escala normal ela não tem uma variação muito alta desse L20, que é o que é utilizado para a entrada do combustível nas distribuidoras, né, para sair da refinaria e entrada nas distribuidoras, a gente não estaria tendo problema. Aqui no estado do Ceará, a gente tem uma temperatura na casa dos 30 e poucos graus. Então, efetivamente, isso acontece. Então, assim, eu queria só trazer à discussão esse fato, porque, efetivamente, isso não foi considerado no levantamento do fiscal, eu não vi nas informações complementares nenhuma justificativa sobre essa questão da temperatura, né? Isso foi pontuado posteriormente pelo contribuinte. O julgamento de primeira instância ele também não entrou com muito detalhismo nessa situação, e eu acredito que era um ponto que a gente poderia aqui poderia ganhar um pouco mais de tempo, discutindo, exatamente pelo fato da legislação nesse período ainda não trazer essa questão do fator de variação volumétrica, né? Então, inicialmente, senhor presidente, é só isso que eu queria pontuar para abrir aqui uma discussão acerca da aplicação ou não, da possibilidade ou não da gente poder aplicar aqui um outro fator que não seja esse fator de variação volumétrica, né? Já que, pelo que o contribuinte comprovou aqui, se eu aplicar o L20 na sua entrada e na sua saída, eu estou minimizando a questão do cheque em branco que eu coloquei aqui no início, né? Porque eu estou efetivamente considerando a mesma temperatura na entrada e na saída, e eu estou vendo que a distorção aqui ela foi absolutamente mínima. Se essa distorção aqui, em sendo feito esse cálculo, tivesse sido maior, aí sim eu teria comprovadamente uma omissão aí de saída e, obviamente, uma falta de recolhimento de ICMS de uma forma bem clara, né? É só isso que eu queria pontuar inicialmente, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, aqui só pegando a exposição aqui do doutor Alexandre, né? Doutor Alexandre, esse quadro, ele também fez no processo do qual o senhor relatou, e eu acredito que o doutor Wander também, né? Então, ele fez esse mesmo demonstrativo e apresentou, acho que um quadro, até uma foto, né? Parece que ele tira uma foto da tela e coloca aqui de forma meio, assim, não muito profissional, mas dá para a gente entender que ele fez isso e colocou realmente aqui no gráfico, você tem uma coluna do levantamento do fisco e do outro lado você tem a coluna do levantamento dele, considerando tudo a temperatura de L20, certo? Mas, assim, eu entendo que a julgadora tratou sobre esse assunto e os fiscais também, porque o que foi feito? Como é que foi feito esse levantamento? Esse levantamento foi feito com base na informação que consta nos documentos fiscais. Então, o que acontece? O documento fiscal que sai da refinaria para a distribuidora, ele fatura lá o óleo diesel, o álcool, ou a gasolina, na temperatura L20. Então, ele faz aquela conversão e vende lá, digamos, 10 mil litros na temperatura L20. Então, a nota fiscal sai da refinaria com essa quantidade, convertido para essa temperatura, e o imposto é pago com base nessa quantidade que foi emitida lá pela refinaria. Esse caminhão entra lá, vai para os tanques da distribuidora, e a distribuidora vende esse produto à temperatura ambiente.
Então, aqueles 10 mil litros que foram comprados à temperatura de L20, quando eu vou vender na temperatura ambiente, ele tem um incremento médio de 1%, pelo que está aqui, até pelo fator de conversão que a gente pode utilizar ele como parâmetro. Então, dos 10 mil litros que eu vendi, que eu comprei com imposto pago, na hora de dar saída, esses 10 mil litros correspondiam não a 10 mil litros, mas 10 mil litros mais 1%, que seria aí, vamos dizer aqui, 10% seria 1.000 litros a mais, seriam 100 litros a mais em cada 10 mil litros. Então, o que os auditores fizeram? Eles pegaram o dado que está na nota fiscal de entrada e pegaram o dado que está na nota fiscal de saída e gerou essa diferença. O que a defesa traz? A defesa pegou a nota fiscal de saída, que saiu 10.100 litros, e em vez de botar 10.100, traz aqui para o levantamento dizendo que só é 10. Mas o documento fiscal que serviu de base para fazer o levantamento está mostrando que foi 10.100. Então, houve efetivamente uma saída maior do que entrou. E essa saída, não posso dizer que ele comprou sem nota, não é uma compra sem nota que aconteceu. Na realidade, é um fenômeno físico e, em função da legislação, ele trabalha nessa forma até, eu acho que para resguardar distribuidoras, né, para não comprar um combustível, digamos assim, com a qualidade ou um volume inferior ao que é estipulado pela legislação federal. Então, os fiscais fizeram o trabalho com base nos documentos que foram emitidos pela própria empresa. Então, a empresa não pode dizer, olha, em vez de 3 milhões de saída, não é 3 milhões não, só é 2 milhões e 900. Mas a nota fiscal lá está dizendo que é 3 milhões de saída. E ele vendeu 3 milhões, ele recebeu sobre os 3 milhões e o posto fiscal, o posto de combustível vendeu os 3 milhões. Né? Então, essa diferença, o Estado não viu a tributação dessa, digamos assim, ficou sem ver o ICMS referente a essa parcela que cresce aqui pelo próprio fenômeno físico e que me deixa muito confortável até no sentido de entender que esse lançamento é procedente, porque toda a defesa que a própria empresa constrói, ela respalda esse entendimento. Né? Ele diz que realmente tem um fenômeno físico, que esse fenômeno físico ocorre, que é por conta da legislação, que ele tem que comprar com essa coisa, e com essa temperatura, mas que é uma coisa natural que acontece, ou seja, existe esse ganho, é tanto que em 2000, a partir de 2016, isso já passou a ser tributado na própria refinaria, né, por conta desse índice de variação. No meu processo específico, se você analisar, se a gente pegar o que ele até sugere, a aplicação do índice lá, de acordo com o convênio, mas, ao mesmo tempo, ele disse que isso não era a legislação vigente à época e não pode ser feito. Só por analogia, a gente fazendo uma conta grosseira, no meu caso aqui, o alto foi de 3 milhões e 700 mil litros. Se eu aplicar o índice, vai dar em torno de 5 milhões a mais que deveria ter sido pago. Ou seja, o fiscal ainda nem chegou, digamos assim, no limite real da cobrança que seria necessária. Vai piorar. E os erros que ele aponta aqui é contra ele, aquilo que eu coloquei. Né? Ele está colocando operações que o fiscal colocou como sendo de entrada e que diminui a diferença, né? Na realidade, se o fiscal tivesse feito tudo, digamos assim, algumas diferenças ele atribui a um erro de estoque dele mesmo, né? E outra é uma nota fiscal cancelada, né? Que aumenta essa diferença se eu for levar isso em consideração. Então, existe até uma margem entre os 3.700 e os 5 milhões que ainda poderia ter sido cobrado, mas o lançamento se restringe a isso aqui, é o que está no papel e é o que foi efetivamente cotejado nos documentos fiscais emitidos pelo próprio contribuinte. Então, eu fico realmente muito confortável em relação a isso. Era só essa contribuição que eu gostaria de dar. Obrigado, doutor Henrique. Continua a discussão, doutor Elineide, com a palavra. Eu estou saindo aqui porque minha internet não está boa desde ontem, que ela cai direto para otimizar os trabalhos. Certo? Doutor Elineide, com a palavra, depois doutor Alexandre Goiana. Obrigada, senhor presidente. Realmente, assim, né, no levantamento quantitativo, ele trabalha com quantidades, então a gente tem um valor real, entrou 10, né, e saiu 12 ou 14, né, então esse fato deixa a falta de recolhimento aí muito, muito clara.
não está se trabalhando com estimativa, com expansão volumétrica. Quem traz a expansão volumétrica é o contribuinte para justificar aquela entrada sem nota, né? É um fato que a gente percebe no levantamento feito pelo Estado do Ceará, em relação a alguns outros estados que autuava a expansão volumétrica, aí sim. Aí nós teríamos uma presunção que não existe, mas aqui não, aqui é um levantamento com base na documentação, com base nas entradas e nas saídas. Foi nesse aspecto, eu não me lembro se a decisão da Câmara se está sendo por unanimidade ou por maioria, mas é nesse sentido que tem sido aprovado também na Câmara Superior a falta de recolhimento desses levantamentos. Obrigado, doutor Eneide. Doutor Alexandre, com a palavra. Doutor Eneide, está sendo por unanimidade, né? E, assim, sua última pontuação aí, realmente ela é muito importante para confirmar tudo isso que o conselheiro Henrique acabou de colocar. E para tirar algumas dúvidas também. Em estudando o caso, eu fui dar também uma mexida no que está acontecendo na jurisprudência nacional, né? E o STJ, ele tem decisões recentes. Vou até pegar um aqui para fazer uma leitura. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Pronto, eu separei um aqui do ministro Benedito Gonçalves, que é agora de setembro do ano passado, setembro de 2020, que ele fala, a primeira turma, ela julgou em favor do contribuinte contra o fisco, né? Exatamente, acredito eu que por não está de uma forma muito clara aqui, não é? Mas acredito eu que essa situação que ele está julgando aqui, ela foi proveniente de uma autuação por expansão volumétrica, por dilatação volumétrica. Até porque ele fala aqui, a entrada maior do combustível em razão da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se constitui um fenômeno físico da dilatação volumétrica. A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador de ICMS. Então, assim, imagina-se que nessa situação aqui, eu não cheguei a pegar a íntegra dessa decisão, mas a primeira Câmara está falando exatamente da tributação da expansão volumétrica, né? Diferente realmente do caso, eu concordo, o caso aqui é muito... foi até fácil o levantamento do agente fiscal, né? Porque ele pegou o que entrou e o que saiu de uma forma muito simples, da forma que está na FD da empresa, né? Eu trouxe mais essas questões aqui exatamente para a gente poder sedimentar um pouco mais o entendimento. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores, o processo está em discussão. Então, tem as questões preliminares suscitadas pela parte. Os senhores querem discutir ou já tem posicionamento formado sobre elas? Então, vamos votar, certo? A primeira coisa, ele pede a nulidade de decisão singular por ausência de fundamentação em ter rebatido os quesitos formulados. Não é isso, doutor Alexandre? Isso, senhor presidente. Não são nem quesitos, né? Como o doutor Henrique colocou, são perguntas, né, que ele faz. Ele não puxa nem para o lado de quesitação de perícia, né? São perguntas, né? Com relação a este pedido de nulidade de decisão singular, como se manifesta os relatores? Senhor presidente, eu afasto. Doutor Henrique? Também afasto, presidente. Doutor Wander? Também afasto, senhor presidente. Doutor Marcos? Afasto, presidente. Doutora Elineide? Com os relatores. E doutora Eliane? Afasto, senhor presidente. Pronto, primeiro é isso. A outra nulidade é a incongruência da autuação. Ele diz que o que está relatado com o que foi feito pelo fiscal já está incongruente, certo? Essa incongruência. Como votam os relatores? Senhor presidente, eu afasto também. O relato está muito claro e está congruente com o que foi autuado, de falta de recolhimento. Doutor Henrique? Presidente, também afasto, presidente. Entendo que o levantamento foi... Doutor Wander? Senhor presidente, também afasto pelas mesmas razões. Doutor Marcos? Afasto, presidente. Doutora Elineide? Os relatores.
Doutora Eliane Resplante. Afasto, senhor presidente. Com relação a nulidade por inexistência e previsão legal para a cobrança da variação volumétrica. Como vota os relatores, como votam? Também afasto, senhor presidente, porque, como foi muito bem colocado aqui pelo conselheiro Henrique, o que está se tributando aqui na realidade é a saída, né? Que foi registrada pelo próprio contribuinte, não foi feito nenhum outro cálculo para se chegar a uma possível variação volumétrica, né? Então, afasto, senhor presidente, também. Doutor Henrique? Acompanho o primeiro voto aí e afasto como relator, senhor presidente. Doutor Wander? Também afasto, senhor presidente, não é objeto da autuação. Doutor Marcos? Com os relatores. Doutora Elineide? Com os relatores. Doutora Eliane Resplante. Também afasto, senhor presidente. Com relação ao pedido de perícia formulado pela parte. Também afasto, senhor presidente. Está muito claro, não tem necessidade de perícia nesse caso, não. Doutor Henrique? Também afasto, presidente. Os Doutor fatos Wander? levantados. Também afasto o pedido de perícia, senhor presidente. Doutor Marcos? Com os relatores. Doutora Elineide? Os relatores. Doutora Eliane? Afasto a perícia, senhor presidente. Doutora Eliane? Afasto. Tá certo. E tem também o pedido de multa com efeito confiscatório, não é isso? Tem também. Isso, senhor presidente. Com relação a esse tema, Também afasto, senhor presidente, tendo em vista que, como nós já decidimos aqui, é matéria que não pode ser conhecida, né? Não pode nem ser conhecida aqui no nosso contencioso. Então, também afasto essa possibilidade. e recentemente foi simulado esse tema, né? Ah, verdade. Agora, né? Foi. Doutor Henrique? Também afasto, senhor presidente. Doutor Wander? Afasto, senhor presidente. Doutor Marcos? Afasto. Doutora Elineide? Com os relatores. Doutora Eliane Resplande? Afasto, senhor presidente. Pronto. Votar todas as preliminares. No mérito, como votam os relatores? Senhor presidente, no meu processo, eu voto por conhecer do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, decisão condenatória de primeira instância. Só tinha dúvida. Nesse aqui, ele não pede reenquadramento da multa, não, né? Não. Não. O meu, não. Não, é do outro lado. Então, doutor Henrique? Presidente, voto no mesmo sentido, né? Por receber do recurso ordinário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão condenatória de primeira instância. Doutor Wander? Senhor presidente, da mesma forma. Doutor Marcos? Com os relatores, presidente. Doutora Elineide? Com os relatores. Doutora Eliane? Com os relatores, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, após afastar todas as preliminares solicitadas pela parte, no mérito, conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória de primeira instância nos termos do parecer da douta assessoria tributária adotado pelo representante da PGE. Esta decisão para os 3 processos. Senhores, já percorremos toda a pauta de hoje, então a nossa sessão está encerrada, aberta para assuntos gerais. Gostaria de lembrar aos senhores que amanhã teremos sessão, a 34ª sessão. Doutor Alexandre não vem, quem vem é o doutor Rafael, né? Aí tem doutor Felipe Pinho vem ou é o doutor Wander? Doutor Wander, né? Pô, deixa o doutor Felipe lá, doutor Wander, para matar a saudade aqui. Queremos ver todo dia aqui, viu? Sou eu que venho. Obrigado. O doutor Marcos também estará conosco, doutor Marcos, e também a doutora Elineide. Os 3 da Ford Motor, Companhia do Brasil. Vixe, o doutor Alexandre não vem, né? Eu não venho quase nada esse mês, doutora Elineide. O Minas Gás, na outra vez, foi o senhor, não foi?